Olá, gente. Aqui é a professora Elvia. Vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular, citologia, histologia, hematologia e embriologia. Então, nessa aula nós vamos abordar o tecido ósseo extremamente importante, tanto para o suporte como para a proteção, suporte de tecidos moles, proteção de órgãos vitais, como por exemplo aí o coração e pulmão que ficam dentro da nossa caixa torácica, nosso cérebro que fica dentro da caixa craniana. Além disso, ele é responsável por alojar e proteger a medula óssea, formadora das células do sangue. E sem contar que ele funciona como um sistema de alavancas quando está junto aí ao nosso tecido muscular. Então, é ele que promove o nosso sistema, a existência do nosso sistema locomotor, osso mais músculo. Então, as contrações que são realizadas pelo nosso sistema muscular, elas contribuem para a nossa movimentação através do nosso tecido ósseo, através dos nossos ossos. E de onde provém esse tecido ósseo? Ele deriva do nosso tecido conjuntivo e ele é considerado, nosso tecido ósseo, um tecido de suporte. Além disso, né, os ossos eles funcionam como um depósito de cálcio, fosfato e outros íons, armazenando-os, liberando-os de forma controlada, de maneira controlada, para manutenção, né, para manter constante a concentração desses importantes íons nos líquidos corporais. Sem contar que, curiosamente, eles são capazes, né, os ossos eles são capazes de absorver toxinas e metais pesados que entram em contato com o nosso corpo. Aqui nós temos, né, um exemplo bem breve das estruturas, dos componentes que nós temos aí, por exemplo, no processo de ossificação. Então, nós temos dois tipos de ossificação intramembranosa e temos a ossificação endocondral. Na ossificação intramembranosa é aquela que deriva das nossas células mesenquimais. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar células ósseas como osteoblasto, osteoclasto, osteócito, células, né, mesenquimais, aqui presentes no mesênquima, matriz óssea, e a matriz aqui sendo formada, ou seja, uma matriz neoformada osteoide. Além disso, nós temos aí 3 tipos de células e suas respectivas funções. Então, as células, né, os osteócitos, que são células encontradas no interior da matriz óssea, elas ocupam as lacunas das quais partem os canalículos. Aqui nós temos os osteoblastos, que são células que são extremamente importantes em sintetizar a parte orgânica, ou seja, colágeno do tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas da matriz óssea. Os osteoclastos, que eles são grandes, né? São células móveis, são células multinucleadas e ramificadas, importantes para a reabsorção óssea. Aqui nós temos os dois tipos, né, de ossificação, como eu já mencionei anteriormente, uma parte do mesênquima, ou seja, das células mesenquimais, onde os osteoblastos, né, que são células que sintetizam a matriz orgânica do tecido ósseo, eles se diferenciam diretamente de um tecido conjuntivo e são eles que fazem aí a formação dos ossos chatos, são essas células a partir desse tecido conjuntivo, ossos chatos como o do crânio, parte da mandíbula e as clavículas. Nós temos ainda a ossificação endocondral, que ela é proveniente da cartilagem hialina, pré-existente nos nossos ossos longos, na nossa coluna vertebral, nas costelas e no osso do quadril que está presente na pelve. Aqui nós temos mais uma imagem que ela mostra uma caracterização geral de um corte de um osso, onde a gente vê várias características, desde as lamelas, desde o trajeto, né, helicoidal, que é formado através das fibras que são produzidas
das fibras colágenas que são produzidas pelas células ósseas. Nós temos aqui o sistema de Haveres, que ele tem aí várias lamelas intercaladas e com a presença dos vasos sanguíneos. Nós temos ainda aqui o canal de Volkmann e os canais de Haveres. O canal de Volkmann é aquele que está na horizontal e o de Haveres aqueles que estão na vertical. São extremamente importantes para a distribuição aí dos vasos sanguíneos, para a chegada de nutrientes que, de certa forma, nutrem o nosso tecido ósseo. Essa imagem é muito rica em detalhes, onde ela ainda tem aqui a presença do periósteo, que ele serve como uma membrana ali de proteção, e a estrutura aqui, que é a membrana interna do endósteo, que também é extremamente importante, pois nessa região aqui nós temos a presença da nossa medula óssea. Além disso, eu já havia mencionado que no caso da formação do tecido ósseo partindo das células mesenquimais, elas são provenientes do tecido conjuntivo embrionário, onde vai ter a formação aí das células como osteoblastos, osteócitos, onde haverá ali a matriz óssea. Assim, nós temos aqui duas imagens extremamente importantes pelo fato de podermos comparar um corte histológico de um corte de osso. Aí eu deixo para vocês aí uma dica, quando vocês estiverem em contato com um osso de uma galinha, vocês ao cortarem, vocês observam a parte de tecido compacto, né, o osso compacto, tecido ósseo, e aqui a região do osso esponjoso, naquela região que tem mais espaços. Quando a gente vai observar o corte histológico, nós temos aqui as células ósseas e as regiões aqui que são os espaços entre o tecido ósseo. Então, vejam só a diferença que a gente consegue observar exatamente por conta do tipo de observação. Mostra, de fato, o osso propriamente dito, e aqui a gente vê o corte histológico, então pensando em quê? Nos tecidos. Ainda que nós temos o tecido ósseo secundário, pensando então na formação desse tecido ósseo e a região aqui do nosso periósteo. Aqui nós temos a ossificação, pensando, partindo, na verdade, da histogênese da formação dos sistemas de Haveres de primeira geração, onde a gente observa que o sistema de Haveres de primeira geração é aquele onde temos apenas uma lamela. A partir do momento que vai tendo a diferenciação em mais de uma lamela, nós temos aí o sistema de Haveres de segunda geração, de terceira geração, e assim por diante, até formar toda a estrutura do canal de Haveres. E seria essa região aqui. Aqui nós temos a ossificação intramembranosa, né? Então, uma ilustração de como que acontece? Primeiro, nós temos aqui o nosso tecido conjuntivo rico em células mesenquimais. Essas células vão se diferenciando e formando um tecido ósseo ali, antes de ser, né, de fato, o tecido ósseo primário, mas vai formando um blastema ósseo, como se fosse um broto. E aqui, essas células, elas vão se diferenciar em quem? Nos nossos osteoblastos. Esses osteoblastos, eles vão criando aqui uma formação bem semelhante a um saco. E vejam que aqui vai tendo o quê? Já uma formação de um tecido ósseo primário. Como assim? Onde já tem a presença, né, de algumas células que vão se diferenciar em osteócitos. E aqui a nossa matriz, né, óssea, nossa matriz extracelular, que é o espaço que existe entre as nossas células. Nessa outra imagem, a gente já vê a diferença de como que é formado
o osso longo, né, que ele parte da ossificação endocondral. Aqui nós temos um molde de cartilagem. A partir desse molde de cartilagem hialina, nós temos aqui a formação do nosso colar ósseo. Como assim? É uma estrutura que vai permitir o início aqui, ó, da calcificação. Então, as células, elas vão aumentando em quantidade, os condrócitos, né, elas vão hipertrofiando, calcificando, para poder, de fato, esse osso, ele ser formado. Aqui nós temos um broto vascular osteogênico, ou seja, a presença já de vasos sanguíneos, onde vai ter a formação justamente de quem? Da nossa medula óssea. Aqui, a gente ainda tem a presença, né, da cartilagem na região de epífise. Aqui nós temos o processo de ossificação e a região da nossa, que é ocupada pela nossa medula óssea. Nessa imagem, a gente já vê que já é uma situação já de um osso maduro, onde aqui ele mostra, né, desde a parte do centro de ossificação secundário, onde a gente tem uma região na epífise e a região mais alongada na diáfise. Ambas três imagens a gente observa aqui a diferença do processo aqui de perda, né, digamos assim, de desaparecimento da cartilagem epifisária. Então, é um osso que já é um osso maduro, é um tecido ósseo, aqui mostrando um tecido ósseo compacto, aqui o tecido ósseo esponjoso, então com mais espaços, e a presença dos vasos sanguíneos. Nessa imagem, a gente observa, nesse caso, a presença, né, de espaços entre aqui o centro de ossificação, onde nós temos a medula óssea, né, o espaço da medula óssea. Então, é necessário que haja esses espaços, por quê? Porque tem toda a vascularização que vai estar presente nessa região para levar, para distribuir para o corpo as células sanguíneas que estão sendo formadas. Nós temos aqui mais uma imagem onde ela exemplifica, né, no caso um corte histológico, que ela exemplifica a presença dos osteócitos dentro da matriz óssea e a região da medula óssea. Vejam que na foto ilustrativa é tudo mais regular. E quando a gente vai para o corte propriamente dito, a gente percebe a irregularidade da formação da medula óssea. Aqui nós temos, nessa região, um osteoblasto ao longo aqui dessa região, que a gente pode perceber que ele é extremamente importante. Por quê? Porque a partir dele vão se diferenciar quem? Os nossos osteócitos. Nessa imagem, a gente observa o tecido ósseo enquanto a ossificação. Então, nós temos a região aqui de zona de repouso, a região de zona de proliferação, onde a cartilagem hialina, ela ali tem vários condrócitos, né? Onde eles vão se dividindo, aumentando em quantidade. A partir de um tempo, eles vão hipertrofiando, ou seja, aumentando de tamanho. Com esse aumento de tamanho, possibilita o quê? A mineralização. Então, essa mineralização que vai ocorrendo vai fazendo com que haja a calcificação dessas células. Com o processo de calcificação, a gente já vê aqui, ó, o processo de ossificação, onde vai dando espaço também para a chegada dos capilares sanguíneos, chegada e formação, né, dos capilares sanguíneos, das células osteoprogenitoras originadas de periósteo, que tem a capacidade de invadir quem? As cavidades deixadas pelos condrócitos mortos, ou seja, deixadas pelas células que vão morrendo através de um processo chamado apoptose, ou seja, morte celular. Nessa outra imagem, a gente vê também um corte histológico mostrando desde a região aqui de células, né, de condrócitos, uma região aqui rica
em colágeno do tipo 2, e nós temos aqui uma região de tecido neoformado, é onde a gente já vai vendo mais espaços aqui, onde tem quem? A nossa matriz óssea e algumas regiões de quê? De medula óssea. Então, a gente observa agora com um olhar mais apurado com o que é que a gente vê ao observar um corte histológico em um microscópio. Nós temos essa outra imagem desde a região da epífise, região de cartilagem epifisária e a região aqui que vai tendo a diminuição gradual de quê? Da cartilagem para dar espaço ao quê? Ao nosso tecido ósseo. E vejam só que interessante. Tudo depende da cor que a gente usa, ou seja, da coloração, do método que a gente usa para analisar cada estrutura. Aqui a gente tinha, né, algumas partes mais roxas, né, mais num tom mais lilás, e aqui a gente já tem uma coloração mais escurecida, num tom mais azulado, num tom mais alaranjado, onde a gente observa que o que vai realçar vai depender da coloração que a gente usa. Então, o que é que eu quero ver nessa imagem? E é isso que eu vou ter que realçar. Nessa outra imagem, a gente já observa o quê? A articulação. Então, nós temos aí entre os ossos longos articulações que são chamadas de diartroses. Por quê? Porque são aquelas que têm uma grande mobilidade e elas geralmente elas unem quem? Os ossos longos. Nessa imagem aqui, que é uma ilustração, a gente observa osso esponjoso, a gente observa osso compacto, a gente observa a região de periósteo, nós observamos a cavidade medular, a região aqui de cavidade articular, a camada de fibrosa da cápsula, a região de membrana sinovial. Então, dentro da membrana sinovial, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o líquido sinovial, que é extremamente importante. Para quê? Para ajudar na nossa movimentação, no nosso sistema aí de alavancas. E, como consequência, a gente conseguir se locomover, se movimentar de uma forma, digamos assim, mais saudável. É justamente essa região que, se a perda, né, de líquido, a diminuição de líquido, essa partezinha aqui, ó, de cartilagem, ela vai começar o quê? A sofrer um atrito. E esse atrito, ele vai prejudicar justamente o quê? A nossa movimentação. Essa imagem aqui, ela retrata o que foi visto na outra, mas num corte o que histológico, mostrando desde a região de epífise, região de ossificação endocondral, região aqui de cápsula, outra região aqui que mostra a cartilagem articular, a membrana sinovial. Então, tudo depende da forma como nós estamos visualizando, mas ambas situações, elas nos mostram o processo de quê? De ossificação e as características do nosso tecido ósseo. Gente, aqui nós temos as referências que foram utilizadas. Qualquer dúvida, entrem em contato e até breve.